Oi alunos, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje em TRCI nós vamos falar sobre uma data que é muito importante para todos nós brasileiros e para a história do nosso país, que é aí um mês de comemoração em relação ao Dia do Índio, tá? Nós sabemos que o Dia do Índio, ele é comemorado em abril agora, tem um dia específico, nós vamos ver aí mais pra frente, mas durante esse mês de abril nós vamos falar sobre essa cultura que é tão rica e tem tudo a ver conosco, tá? Tudo a ver com o brasileiro, porque nós somos aí descendentes dos índios. Eles são os verdadeiros donos deste lugar, porque já estavam aqui quando Pedro Álvares Cabral desceu nessas terras, né? A gente usa um termo de forma equivocada dizendo que Portugal descobriu o Brasil. Não há como descobrir alguma coisa que já está descoberta, certo? Então os índios já habitavam aqui, já tinham uma sociedade estabelecida, eram dono deste lugar e infelizmente os portugueses chegaram e por conta, obviamente, do conhecimento e da força que eles tinham, eles conseguiram dominar os indígenas e dominar o território brasileiro, certo? Mas nós sabemos que os verdadeiros donos dessa terra são os índios. Infelizmente, hoje eles não são reconhecidos assim, mas nós vamos estudar um pouquinho sobre isso e entender quem são os índios. E não apenas no Dia do Índio falar, os indígenas, eles gostam de usar penas na cabeça, colares, etc. O índio não é isso, o índio não é um personagem folclórico como o Saci e como os outros personagens folclóricos, não. Eles são um povo e merecem o nosso respeito, devem ser respeitados aí na sua cultura, certo? E hoje você vai ler um textinho aí na sua casa sobre os indígenas, basicamente algumas informações aí sobre quem eles são. Se você já sabe, vai ser bom para relembrar. Se você ainda não sabe, você vai ficar conhecendo um pouco mais aí deste povo tão importante. E olha só, hoje eu vou dar uma dica de compreensão de texto, já que nós estamos na aula de TRCI, que são técnicas de compreensão de texto. Para você começar a entender melhor um texto, além de você ler ele de cima a baixo, com bastante atenção e quantas vezes forem necessárias, como a Pro já disse diversas vezes, mas não custa repetir, nós também podemos usar uma técnica bem importante, que é a compreensão por parágrafos, certo? Você já sabe o que é parágrafo, já estudamos isso, inclusive aqui na aula de TRCI, e coincidentemente essa semana nós também vamos ver um pouquinho disso em português. Então você já sabe o que é parágrafo, tá? E a partir de agora, a dica da Pro é que você comece a tentar compreender os textos lendo parágrafo por parágrafo, certo? Então olha só, você vai ler um parágrafo e vai pensar sobre aquele parágrafo. O que esse parágrafo está dizendo de principal? O que mais é importante dentro deste parágrafo? Quando você conseguir entender aquilo que é mais importante neste parágrafo, você vai ir para o parágrafo de baixo, certo? Isso, claro, depois de ter feito uma leitura do texto inteiro. Aí você vai começar a ler por parágrafos e tentar aí pegar aquilo que é mais importante em cada parágrafo. Por que isso ajuda? Porque você vai entendendo o texto por partes. Aí depois você vai ler as ideias principais de cada parágrafo e aí vai ser muito mais fácil entender todo o texto, certo? Então você vai ter uma lição sobre isso. Então você vai precisar dessas dicas que a Pro acabou de dar na videoaula, tá? Então é a compreensão por parágrafos. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você a compreender os nossos textos, tá bom? Beijo da Pro Aline, até a próxima aula!